E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Hoje tem Bahia e Fluminense lá. Acho que é 38 anos que o Bahia não ganha no Maracanã. Dentro do Maracanã. Vou falar sobre isso aqui agora. E o Vitória também pega uma pedreira de casa e enfrenta o Palmeiras. Vem pepino pela frente aí, viu? Então vamos direto logo ao assunto. Quem joga, escalação, provável, horário de jogo. Toma aqui. Então vamos lá. O Bahia que hoje joga às 21h30 com o Fluminense lá no Maracanã, tá certo? E o Vitória que enfrenta hoje no Barradão o Palmeiras. Deixa eu ver aqui direitinho. Pam, pam. Mostrar para você ver aqui que aqui tá um negócio aqui meio... Toda vez que bota isso aqui dá um probleminha. Então sai daí que você tá me enchendo o saco. Vamos para aqui que é bem melhor. Pronto. Aqui agora eu vejo a nossa situação aqui. Pronto aqui agora. Isso. Cheguei no que eu queria. Então vamos lá. Então o Bahia já tem, olha, acho que é 38 anos, deixa eu ver direitinho aqui para não falhar no que eu vou falar aqui agora, para não me atrapalhar. Deixa eu ver aqui, vamos aqui traçar isso que diz que o Bahia tem 38 anos, porque não confundir o Maracanã com a Laranjeira, tá certo? Não confundir o Maracanã com a Laranjeira. Mas eu vou dizer aqui quantos anos tem que o Bahia não consegue passar pelo Fluminense lá. Vamos aqui, Lúcio, vê se você acha aqui, você estava aqui agora com esse negócio aqui, cabra. Foi o que houve? Pronto, encontrei. O Bahia, é isso mesmo, é isso mesmo. 38 anos, o Bahia sem vencer o Fluminense no Maracanã. Já a última vez que o Bahia venceu no Rio de Janeiro foi no Engenhão. Isso foi em 2011. O Bahia foi lá no Engenhão e venceu em 2011, Engenhão. Mas no Maracanã, 38 anos que o Bahia não ganha lá, né, do Fluminense do Maracanã. Para o confronto, o Bahia vai ter alguns desfalques. O Bahia vai ter alguns desfalques, cartão, né, que é David Duarte e Zé Guilherme. Ambos tomaram o terceiro cartão amarelo. E fora desse, nós vamos ter desfalque como Eric, que ainda não se recuperou, está se vendo com infecção no pé. O Keke, que está realizando mais trabalho físico, vi até uma conversa que ele pode ser vendido aí, passado, o Keke Oliveira, né? Léo, que é o goleiro, Léo Vieira, e Caio Alexandre seguem em tratamento. Além deles, David Duarte e Zé Guilherme, que estão recebendo o terceiro cartão e ficam em Salvador, né, que estão suspensos. Já o volante, o menino Sidney, de 20 anos, foi com a delegação. Esperamos que ele esteja lá compondo, se precisar de entrar, esteja preparado para entrar. Eu acho que o Bahia está nesse caminho aí. Eu vi a conversa até do Bahia contratar, se liberar aqui, que o Bahia vai contratar outro jogador que pediram 90 conto. 90 milhões aí para o Bahia ver se vai trazer esse jogador. Não acredito, não. Mas o que está pegando é o salário de 750 milhões. Eu não gosto de falar de jogador que está para chegar, eu só falo aqueles que já estão em andamento. Não gosto de falar de jogador, ficar aqui especulando o nome de jogador. Toda hora especula-se o nome do jogador. Eu estou fora dessa. Quero falar do jogo de hoje do Bahia, quem que entra em campo. Então o Bahia pode entrar em campo hoje com Ronaldo, Rony Gomes, Marcos Vitor, Ramos Mingo, Luciano Juba. Essa é a provável escalação do quinteto ali atrás. Repetindo, Ronaldo, Romo Gomes, Marcos Vitor, Ramos Mingo e Luciano Juba. Acevedo, Nestor Duarte, Acevedo, Nestor e Jean Lucas. Porque Eric está com problema no pé. Então, Luciano Juba, Jean Lucas que não cai para cima não. Né? E, de um lado, nós vamos ter Pulga, do outro lado vamos ter Ademir e no meio Aleixo. Né? Os três velocistas ali na frente. Ademir na direita, Pulguinha na esquerda e Aleixo ali como centroavante. Então, repetindo, Ronaldo, Romo Gomes, Marcos Vitor, Ramos Mingo e Luciano Juba, Acevedo, Nestor e Jean Lucas. Aqui eu vou falar pela ordem de cá. Ademir, Aleixo e Pulga. Esse é o provável time do Bahia. Jogo é às 20h30, lá no Maracanã. Esperamos sair com o resultado lá positivo. E em termos de classificação, né? A classificação está assim. Vamos lá, classificação, como é que está o Fluminense e o Bahia nessa questão da classificação. Está aqui, o Fluminense, ele é o quarto colocado. Olha bem, se o Bahia vencer o Fluminense, o Bahia ultrapassa ele.
O Fluminense é o quarto colocado com 33 pontos. Bragantino é o quinto com 31. Bahia é o sexto com 31. Mas uma coisa aqui, bem peculiar dos três times. Fluminense, Bragantino e Bahia, nos últimos 2 jogos, Fluminense, Bragantino e Bahia, nos últimos dois jogos, todos eles empataram. Tá certo? O Fluminense empatou 3. Os últimos 3 jogos do Fluminense ele foi empate. O Bragantino, os últimos 2 jogos empate, e o Bahia, os últimos 2 jogos empate. Então, vamos lá, confiante de que vamos trabalhar para trazer esse resultado positivo. E o Bahia continuar jogando na mesma pegada que está jogando, no mesmo estilo de jogo, sem medo de errar, certo? Sem medo de errar, sem medo de vencer, porque fica mais fácil quando você entra sem medo de perder. Quando você entra em campo sem medo de perder, é porque você está o quê? Com vontade de ganhar. Agora, quando você entra em campo com medo de perder, aí você bota o rabo entre as pernas. Certo? Então tem que entrar em campo Bahia sem medo de perder. Porque sem medo de perder significa que ele vai o quê? Jogar para cima. Vai jogar para ganhar. E em momento nenhum do jogo tem que ter medo de perder. Porque aí só aí motiva a vontade de ganhar o jogo. Time que entra em campo com medo de perder, vai perder. Ou pode até ganhar, mas é covarde. E vai ficar o campeonato todo covarde. E é preciso mostrar para o adversário que o Bahia é um time imprevisível e não previsível como era no passado. Né? Acabou aquela previsibilidade. O Bahia é um time que joga saindo com o estilo de jogo anterior, mas em determinado momento o Bahia estica uma bola, porque lá em cima tem Ademir, e lá em cima tem o Pulguinha, e agora tem o Alejo. São 3 velocistas lá em cima. E é preciso que essa bola chegue na frente deles, e não nas costas deles, para vir buscar. Então esse meio de campo, que é Acevedo, que é o Nestor, e na escalação o Jean Lucas, é preciso que essa bola seja dada na frente, com rapidez, e não ficar choriçando no meio de campo e na defesa. E lá embaixo, 3 velocistas agora, sem saber para onde vai, e vem marcar a bola cá embaixo, buscar a bola cá embaixo. Aí no meio do caminho eles estão cansados. Então é preciso que esse jogador de meio de campo faça, ou até mesmo a defesa, faça o lançamento para eles receber essa bola. Aí sim, é eles com os laterais, aí é outra história. Aí o pau quebra. Vai bater nele, vai tomar cartão, e na próxima vez já vai 2 vezes pisando no freio, na embreagem, já não vai mais com o pé no acelerador. Porque para a Pulga só no pau, para a Ademir só no pau. E esse Alejo também vai ser para isso, só para no pau. Então a defesa do Fluminense e dos outros times daqui para frente vai ser um inferno para parar esses 3 jogadores. Mas é preciso que nosso meio de campo seja rápido, habilidoso. Ao ver nas costas o jogador, já deu passe, já sabe onde é que ele está. É ali que ele está, o outro está ali, já estou virando, já estou dando passe. E deixa que lá o pau quebra, que ele sabe muito bem fazer isso. É o que a gente espera do Bahia hoje, lá no Maracanã, para esse jogo com o Fluminense. Sair de lá com resultado positivo. Eu sempre digo, às vezes você ganha um jogo e sai vaiado. Às vezes você perde um jogo e sai aplaudido. A gente não quer aplaudir porque perdeu o jogo. A gente quer aplaudir porque ganhamos o jogo. Mas sabemos sim, quando um time luta o tempo todo para ir buscar o resultado. Ah, perdeu, mas o time lutou. Não saiu de cima do adversário. Não cedeu 1 milímetro. Agora perdeu. Aplaudir, porque não foi time covarde. Foi um time que jogou o tempo todo em cima do adversário. E é isso que a gente espera do Bahia no dia de hoje, né? Lá, com o Fluminense. Então tá aí, Maracanã, às 21h30, o árbitro é Rafael Klaus, assistente Danilo Ricardo, e o Vacilascar é Daiane Muniz, tá certo? Esperamos que faça o trabalho feito, porque a gente não suporta mais árbitro do futebol brasileiro medíocre. Eu estou no outro canal lá, me deram uma porrada até hoje lá, quando eu chego lá, tá faixa vermelha. Cara da peste, não fica aí. Estou um pouco me lixando. Eu já disse que eu não vivo disso aqui. Agora, se o árbitro roubar, o que é ladrão e acabou. E daí? Filha de uma mãe querendo roubar meu time? Não, não é assim não. Faz um investimento retado para um árbitro entrar em campo com a cara de fila de rapariga para estar roubando o jogo? Não. Né? Então, o que a gente espera é que faça o trabalho dele certo, sem problema nenhum. Então, volto a dizer qual é a escalação do Bahia para hoje,
falar de novo aqui para que você esteja ciente, né? Então, o Bahia que entra em campo hoje com Ronaldo, Romão Gomes, Marcos Vitor, Ramos Migo, Luciano Juba, Acevedo, Nestor, Jean Lucas, Ademir, Alejo e Burguinha. Isso é o que a gente quer. É que o Bahia entre em campo determinado a vencer. E sem medo de perder. Porque eu tenho certeza, sem medo de perder significa que ele vai para cima do adversário. Tem que ter medo de ninguém. Quem tem medo de cagar não come, já disseram isso, né? A gente disse isso, tá certo? Então o que eu espero do Bahia é isso aí. Já o Vitória, né? Que hoje vai enfrentar o Palmeiras dentro de casa, vai ser uma pedreira, né? O Vitória que está na... Deixa eu ver onde é que o Vitória está aqui na classificação dele. Como é que está o Vitória aqui? O Vitória que é o 13º colocado com 26 pontos e 20 jogos. E nos últimos 5 jogos, o Vitória perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Já o Palmeiras é o líder do campeonato com 44. Nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. E o último, o Palmeiras perdeu. Mas o Palmeiras perdeu de quem? Né? De quem foi que o Palmeiras perdeu no último jogo? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Sai daí, rapaz. Que problema da banana. Ó, Palmeiras perdeu do Atlético Mineiro. Perdeu do Galo. Tá certo? Perdeu do Galo, o Atlético Mineiro. Aquele Galo que nós fomos lá e empatamos lá dentro. Lembra disso? O nosso empate. Então, a gente conseguiu trazer empate lá do Galo. Confere? Então, o Palmeiras tomou pau dele. Então, problema de Vitória, resolva sobrando com o Palmeiras, eu tenho um problema de baixo com o Bahia, certo? Então, obrigado a todos vocês, um abraço, vamos esperar o que é que vai dar hoje. E o que vai dar hoje é o quê? É um time valente, esperamos que é o time do Bahia valente, e sair de lá com os 3 pontos, que é o que interessa pra gente. E sempre ali no topo da tabela. Depois desse jogo, o Bahia dá uma descansada, não. 10 dias trabalhando para poder pegar o Vasco aqui dentro. Você já viu a porrada direitinho? Olha a porrada que o Bahia pegou. Atlético Mineiro, fora de casa, o Corinthians dentro de casa, o Fluminense fora de casa e o Vasco dentro de casa. O Bahia pegou 4 porradas aí. E depois vem a Chapé. 4 porradas na sequência. Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense e Vasco. Depois é que vem a Chapecoense. Não quer dizer que seja fácil, mas fazendo em comparação, tá aí. O Santos foi a pensar que a Chapecoense era fraquinha, foi um empate lá dentro da Vila Belmiro. Então, quem não tem nada a perder, um lascado lasca 100. Tá certo? Um lascado lasca 100. Então, valeu, galera. Um abraço a todos vocês e obrigado. Vamos acompanhar o jogo à noite.